Muito bem, agora está gravando. Então, gente, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que uma coisa prática da arte, que não é, a gente não nasce com dom para ser artista. Isso é mentira. Claro que algumas pessoas têm habilidade, têm mais habilidades que outras e tal, mas se você, voltando até a questão, né, que a gente estava falando agora de um pouco do café e do trator, se você ralar, você consegue chegar num certo patamar de habilidade artística. Da mesma forma que a pessoa, se ela ralar um tanto na vida, ela consegue chegar até um patamar técnico ou algum conhecimento que vai ajudar ela a ganhar mais dinheiro. Mas é claro que no final das contas, tanto na arte como no café, para você ir mais além, você precisaria ter acesso a mais recursos, que dependendo da pessoa não vai ter. Só que vamos focar aqui na, nos aspectos técnicos, então. Deixa a questão social para outra hora. Então, por isso que eu tô insistindo com vocês nas últimas aulas sobre esses elementos. Vocês têm sempre que lembrar disso. Quando vocês estão olhando para uma tela, para uma cena de filme, uma cena de novela, um quadrinho, um quadro, quando vocês estão olhando para qualquer pintura, qualquer representação de coisas e pessoas, vocês não estão olhando para uma representação de coisas e pessoas. Vocês estão olhando para uma superfície que está cheia de retas, pontos, lugares claros, lugares escuros, cores. É isso que vocês estão vendo. E essas cores e pontos e contrastes é que enganam o seu cérebro e fazem você acreditar que está vendo uma pessoa, que está vendo até uma profundidade, você consegue ver o fundo das coisas, você consegue ver a frente. Então, seguindo nesse caminho, hoje eu vou mostrar mais dois elementos das artes gráficas, e esses mais ligados à composição, lembrando, né, que a gente falou de composição, que é quando você arranja os elementos na cena para criar a imagem, o efeito que você pretende. Então, esses elementos agora eles são mais ligados à composição, que são o plano e o ângulo. Ninguém sabe o que é plano e o que é ângulo. O que são planos, pessoal? Podem chutar aí, podem arriscar. O que são planos? Ninguém se arrisca? Não, gente, falem qualquer coisa aí. E ângulo, o que é ângulo? O que é plano e ângulo na matemática? Hum? Tem alguém aí? Estão me ouvindo? Hein, gente? O lugar onde é criada a obra. Certo, o que mais?
Gisele sem áudio, ixi. Tenta. Não adianta falar, né? Sair e entrar novamente. Bom, gente, plano, o Lucas falou que poderia ser o lugar onde é criada a obra. Ok, tem uma relação, mas não é exatamente isso. Então, eu vou abrir aqui uma tela agora e vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Está aparecendo aí para vocês? Beleza. Beleza. Então, plano, pessoal, quando a gente fala de plano especificamente no cinema e na fotografia, e agora eu vou focar mais no cinema e na fotografia, né? Embora isso aqui também vale para qualquer outra representação gráfica que você imaginar, é a distância que você toma da lente ou do observador, né? Já que a gente está imaginando toda a cena é a visão de observador. Então, plano é o quanto você consegue abarcar, quanto você consegue mostrar numa cena. Então, quanto mais distante a lente do objeto, mais coisas você consegue envolver. E igualmente, quanto mais próximo a lente, menos coisa você mostra na imagem. Mais concentrado, mais focado fica o objeto que você quer mostrar. Esse primeiro exemplo aqui, ó, que vocês estão vendo, isso é um plano aberto. Então, nesse plano aberto, ó, dá para ver de tudo. Você tem os detalhes aqui de uma mesa e uma cadeira, você tem uma escada aqui do lado, você tem a janela que ela chama a atenção, né, logo no começo, por causa da questão do claro e escuro, e você vê um carinha lendo um livro aqui no fundo. Aí a gente vai para o plano médio, ou seja, a câmera se aproxima mais, menos coisa aparecendo. No plano médio, ó, nessa cena especificamente, né, já tem um balanço de contraste aqui, ó, entre o sujeito escuro e a janela ainda clara. Mas você consegue ver mais detalhes da pessoa. Quando você vai para o plano fechado, aí você foca exatamente o que você quer que seja visto. Então, para de haver toda essa disputa pela atenção aqui e mostra diretamente o que é para ser prestado atenção em um certo momento. Isso aqui, gente, é muito usado, é o tempo todo usado, e nós somos condicionados a perceber isso sem saber, inconscientemente até. É muito usado no cinema, é muito usado na fotografia, em novela, em séries. Tipo, você tem uma cena de amor. A cena de amor, você jamais vai ver a cena de amor nessa distância aqui. O cara tá lá no fundo, lendo um livro, uma carta, sei lá, da amada dele, do amado dele, também não sei. Aí ele começa a chorar, tipo, sai na lágrima, mas como é que você vai conseguir ver a lágrima nessa distância aqui? Você não vê. Para uma cena de amor, uma cena que exige expressão do rosto, você vai usar o plano fechado. Aqui é muito mais fácil de ver uma lágrima caindo. Ou se tiver duas pessoas se namorando, se beijando, vai ter que ser uma cena curta, né? Vai ter que uma cena fechada, um plano fechado. Agora, se for o contrário, se você estiver vendo uma cena de luta, dois personagens vão quebrar o pau agora aqui. É óbvio que você não vai usar um plano mais fechado, porque, tipo, a minha cara aqui, ó, tô lutando nesse momento, ó. Vocês estão vendo meus braços aqui dando soco? Ó a velocidade. Não, vocês não estão vendo nada, né? Vocês só estão vendo a minha cara aqui, fingindo que tá batendo.
Então, isso é muito usado no cinema, na fotografia. Isso é um recurso extremamente utilizado em qualquer tipo de representação gráfica, porque tem toda essa relação com o que nós conseguimos ver e como isso faz evocar na gente sentimentos, reações e esse tipo de coisa. Bom, então, por enquanto, vamos ficar nos planos. Depois eu vou falar do ângulo também. Mas então, os planos, na terminologia do cinema, da fotografia, eles têm nomes. Então, o que eu vou mostrar para vocês é a sequência dos nomes conforme vai fechando cada vez mais. Então, esse primeiro plano aqui, ó, é o plano geral. O que que é o plano geral? Ele mostra tudo, ó. Ele mostra vários detalhes, ele mostra várias pessoas. Você vai ver esse tipo de plano quando você está mostrando uma cidade, por exemplo, os carros passando, as pessoas andando, você vai ter um plano geral. Nesse caso aqui apareceu 3 pessoas na cena. E lembrando a composição, nós estamos formando um triângulo aqui, ó. A atenção do observador fica o tempo todo transitando aqui, ó. Certo? Esse é o plano geral. Depois a gente vai ter um plano de conjunto. Esse site aqui que eu estou mostrando para vocês, depois eu vou passar, ok? Vocês vão poder ver lá também. É porque ele é bem didático e ele é bem completo, então eu estou aproveitando ele aqui nessa aula. Então, depois nós temos o plano de conjunto. O plano de conjunto, ele é um plano menor do que o plano geral, mas ele ainda mostra pelo menos 2 pessoas na cena. Nesse caso aqui está mostrando 3, né? Ok? Aí a gente vai ter o plano médio, chamado plano médio, em que aparece uma pessoa e o corpo humano já está bem cercado, tanto em cima como embaixo. Ó. Percebam que ainda tem um espacinho aqui e um espacinho aqui. Ó. Ainda aparece o corpo inteiro, mas é um plano menor do que o plano geral. Depois a gente vai ter o plano americano. Isso aqui é muito usado no cinema norte-americano, né? Começou lá, mas também é usado em outros lugares do mundo agora. Esse plano, pessoal, ele mostra a pessoa do joelho para cima. Então aqui, ó, tá cortado. Isso aqui vai ser muito usado, por exemplo, em cenas em que 2 pessoas estão andando e conversando ao mesmo tempo. Então você vai ter as pessoas lado a lado, não vai mostrar os pés delas, vai mostrar a cabeça do joelho para cima, né? E aí dá para vê-las andando, gesticulando, caminhando, gesticulando e ainda consegue mostrar um pouco o rosto delas. Depois do plano americano, a gente tem o primeiro plano. Nesse caso, é um meio primeiro plano. Porque, como eu falei, esse site aqui ele é bem completo, mas tem lugares que não existe esse meio primeiro plano. O meio primeiro plano seria da cintura para cima. Aí continua mostrando a cabeça da pessoa, ó, mas a cintura para cima, nossa, a cabeça continua aparecendo, mas da cintura para baixo não aparece. Aí depois a gente tem o primeiro plano propriamente, né? Que é quando mostra do peito para cima. Então aí você continua vendo, percebam que vai chegando, vai se aproximando, ó. Apesar de serem cenas diferentes, né? Mas vai aproximando cada vez mais do rosto humano. Por que isso, gente? Porque o cinema, ele essencialmente e não só o cinema, eu fico focando aqui no cinema, mas a gente lembrando dos quadros também que a gente viu lá da Renascença, também todos tinham figuras humanas. A pintura humana, desde sempre, né? A pintura, as artes gráficas e plásticas, na sua grande maioria, e quase que desde sempre, é para mostrar o corpo humano. O corpo humano
é a obsessão dos humanos que querem pintar. Um cara só é considerado bom se ele sabe pintar bons corpos humanos. E essa obsessão, eu não sei se é da nossa natureza mesmo, se é genético isso, se é biológico, aliás. Então isso se transfere para as obras que nós criamos. E aí você tem no e aí isso se transfere nas obras que criamos e nas técnicas que criamos para criar essas obras. Então, os planos, eles estão diretamente relacionados com mostrar uma pessoa. No caso ocidental, no cinema norte-americano e europeu, o foco é muito no rosto da pessoa, porque nós, ocidentais, entendemos que o rosto da pessoa é suficiente para que haja toda a expressão, para que ela expresse tudo que ela pode expressar. Raiva, alegria, dor. No Oriente é diferente. Era mais diferente, agora já não está tanto. No Oriente, no Japão, na China, o corpo inteiro da pessoa é a pessoa. Então, o fato dela andar mancando importa tanto quanto se ela estiver chorando ou não. E isso faz diferença na hora do cinema também. Não é à toa que existam tantos filmes de artes marciais por lá, porque eles têm outra relação com o corpo. Eles enxergam o corpo inteiro se expressando. E a arte marcial é a expressão máxima, né, do corpo. Mas então vamos continuar aqui. A gente está falando de cinema no Ocidente, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém. Tá, beleza, vamos lá. Por enquanto tá todo mundo aqui. Todo mundo que queria estar aqui. Por enquanto tá todo mundo entendendo. Tá tranquilo por enquanto. Sim, Tranquilo. É bem intuitivo, né? Quanto mais próximo, quanto mais o observador está próximo do objeto, mais vai fechando. E aí você só tem que lembrar dos nomes, né? Porque ou é longe ou é perto. E não é binarismo, né? Pode estar longe, pode estar no meio, vai se aproximando e aí fica perto. Aí depois do primeiro plano, a gente tem o primeiríssimo plano. No primeiro plano, a gente já tem o famoso close, ok? Ou close-up também, né? Pode ser close ou close-up. Aqui a gente já tem um primeiríssimo plano. Nesse momento, ó, até aqui mostrava a cabeça inteira. Nesse momento, começa a cortar a cabeça da pessoa. Aqui já começa a. Tipo, tá muito perto. Tá muito perto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Leonardo? Não? Não. É que eu ouvi um microfone aberto aí. Mas vamos lá. Se quiserem perguntar, gente, falar qualquer coisa, qualquer curiosidade, tipo, lembrei do filme tal, mostrava a cena tal, compartilhe aí com a gente, porque, como eu falei, né, e como nós estamos muito mais acostumados a gastar o nosso tempo vendo filmes, novelas, séries e tal, então, imediatamente vocês vão estar lembrando disso dos filmes que vocês viram, das séries que vocês viram. Mas então, vamos lá. Depois do primeiríssimo plano, aí vem o plano detalhe. O plano detalhe é o plano mais próximo possível, em que ainda seja possível reconhecer algo, né? Claro. Então, mas aí ele já não necessariamente precisa estar no rosto da pessoa. Ele pode estar focando um pedaço do chão, pode estar focando um copo em cima da mesa, qualquer coisa do tipo. Então, ele já sai do corpo humano. E ainda tem, que não aparece aqui, um plano de
a gente pode chamar, não tem um nome específico, mas é um plano maior do que o plano geral. Cadê o plano geral? Tá aqui, ó. Em que é um plano panorâmico, em que ele serve para mostrar, por exemplo, uma cidade inteira. Então ele já não tá representando uma cena. O plano geral, ele vai servir muito para você localizar o seu observador. Então, o seu observador vai ver essa cena que está aparecendo agora aí, ó, e já vai pegar os elementos. Duas mulheres e um homem, duas mulheres se encarando, vixe, tem chifre queimado aí no meio. Ou também pode não ser, né? Pode ser duas irmãs também. Tipo, mas vai ter treta. Duas mulheres olhando e o homem no meio sem saber o que fazer, vai ter treta aí. Então, o plano geral ele serve para isso também. Ele vai servir para você mostrar para o seu leitor, e perceba o que eu acabei de falar agora. Todos os planos, todas as cenas, elas são construídas para contar uma história. O cinema, a fotografia, os quadros, todos eles mostram, e é da nossa natureza, né? E não é que é da nossa natureza, mas a gente é condicionado a isso, a aprender que tudo tem uma história, tudo faz parte de uma história. Então, os planos, eles servem para nos dar informações da narrativa que vai ser contada. Então, nesse momento, olhando para essa cena, eu imediatamente deduzo que alguma coisa vai acontecer envolvendo essas três pessoas. E pela posição delas, provavelmente vai ter uma briga aqui. Mas olha só, eu estou falando já no futuro, estou imaginando o que, que vai acontecer. E tá, ao mesmo tempo eu penso no passado, né? O que que ela, por que que como que essa mulher chegou aqui? Porque essa aqui tá na escada, provavelmente ela é da casa, né? Ela estava na casa. Mas essa aqui parece que veio de fora, tá até com uma malinha na mão. Então o que que isso significa? Por que dessa situação? A gente fica amarrando essas cenas e pensa em novelas, né? Tudo a gente fica amarrando para criar uma narrativa que já tem uma origem, um passado, e que vai desembocar, que vai resultar num resultado do futuro. Porque a gente está contando uma história com os planos. Muito bem. Continuando. Hum, até aqui tudo bem, gente? Sim? Sim. Maravilha. Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco de ângulos. Da mesma forma, ou melhor, da mesma forma não. Mas assim como os planos servem para definir a distância da câmera ao observador, da câmera ao objeto, ou do observador ao que está sendo observado, o ângulo serve para dizer de que posição está sendo feita essa observação. Então, aí você vai ter tantos ângulos verticais como horizontais. Então, dependendo do que você quer mostrar, é melhor que haja. É melhor mostrar uma pessoa de frente, ou mostrar uma pessoa de lado, ou mostrar uma pessoa de cima, de baixo. Dependendo da situação, isso muda a nossa percepção também. Então, vamos ver aqui, ó, em relação à altura primeiro. Então, você vai ter o ângulo normal, em que a pessoa é vista na altura dos olhos, o observador e a pessoa observada estão na mesma altura, os olhos, né, estão na mesma altura. Aí você vai ter o ângulo plongé, que é quando você olha de cima, ok? Então, ó, da mesma forma que a mulher aqui está sendo vista de cima, então você vai ter, vou pegar minha câmera aqui, né? Ó, esse é um plongé, tá olhando de cima, ok? E vai ter o contra-plongé, que vai ser olhando de baixo, contra-plongé.
Isso faz diferença numa cena, gente? Isso faz muita diferença. Por exemplo, no cinema, quando você quer mostrar uma pessoa mais fraca, quando você quer mostrar que uma pessoa é frágil, é uma coitadinha, geralmente você vai filmar ela de cima, porque filmando de cima a pessoa parece mais, oh, sou pequenininho, sou fraquinho e tal. E o contrário também funciona. Se você filma uma pessoa de baixo no contre-plongé, aí você vai mostrar a pessoa mais forte. Tipo, os homens, que- os homens querem sempre fazer essa cena, né? Os homens, o que a gente chama de estereótipo de homem. Estufa o peito, cruza os braços e olha pra cima, assim. Deixa eu tentar fazer aqui. Aí fica assim, né? Tipo, ó, como eu sou grandão, ó, como eu sou fortão. É porque cria esse efeito na nossa cabeça. A gente fica, a gente é o tempo todo manipulado na forma como a gente enxerga o mundo, ou melhor, na forma como nos é apresentado o mundo. E isso passa por esses ângulos, pela forma como vocês mostram esses ângulos. Numa briga, numa cena de luta, possivelmente, se quiserem criar um efeito de suspense, vão mostrar um personagem grandão, né, visto de baixo, então ele é o fortão da luta, e vai mostrar o mirradinho visto de cima. Então ele é o fraquinho, até o momento em que surpreende, né, e o fraquinho dá um mega soco e acaba com a luta. E isso é de propósito, isso não é à toa, isso não é porque o cara tava gravando lá e, vou gravar, vou levantar a câmera agora para ver como é que fica. Não, isso é tudo pensado. Já se desenvolveram trocentas técnicas justamente para causar esse tipo de efeito, para atrair a atenção do observador e para criar nele um determinado efeito psicológico. Muito bem, continuando. Depois, a gente vai ter as movimentações de câmera na horizontal. Então, a gente vai ter ó, o ângulo frontal, em que aparece a pessoa de frente. Geralmente, a pessoa vista de frente é para a pessoa que quer conversar mesmo com o observador, ou que quer deixar muito claro o que está se passando, né, o que ela está pensando naquele momento, porque é o momento em que você melhor vê as expressões. A gente tem o plano 3 quartos, em que, nesse aqui, né, a ponta do nariz está apontando para a câmera. No 3 quartos, aí é na diagonal. O ângulo do rosto da pessoa, do nariz, né, para onde aponta. O nariz da pessoa aponta, está a 45 graus em relação à câmera. A gente tem o perfil, em que está totalmente de lado. E por fim, a gente tem o plano da nuca, em que você vê atrás do personagem. E assim você vê também, tipo, você compartilha o que o personagem está vendo naquele momento. Isso aqui é usado muito também em jogos, né? Acho que vocês já devem ter reparado. A famosa terceira pessoa. É esse plano de vista aqui, ó, plano de visão. Com esse plano você consegue compartilhar, dá a sensação de que você está compartilhando. Você está sendo, você está vendo junto com o personagem essa determinada cena. Isso aqui vai ser muito usado. Aquelas cenas de pessoas chegando num lugar. Nossa, qual é a surpresa de chegar nesse lugar? Né? Para dar no leitor, no observador, a sensação de que estou descobrindo um mundo novo. Aí mostra o personagem e a câmera por trás do personagem e o que o personagem está vendo naquele momento. Que mais? Bom, gente, sobre planos sobre ângulos, aliás. Tudo bem até aqui? Beleza? Tudo. Maravilha. Ó,
tem algumas cenas aqui, algumas combinações, porque é óbvio que você pode combinar planos e ângulos, né? Então, por exemplo, ó, essa cena aqui, a gente tem um plano americano, ó, lembrem-se, né? Tá cortando aqui os joelhos das pessoas. Um contra-plongé, por quê? Porque tá sendo visto de baixo para cima. E um quase perfil, porque não é nem perfil e não é nem 3/4. Então aqui está mostrando a cena de baixo, ó. Olha o detalhe, as mulheres se encarando aqui. Aí aqui a gente vai ter um meio primeiro plano, mas também poderia ser chamado primeiro plano, né? Porque está mostrando do peito para cima. Um contra-plongé de novo, porque está mostrando de baixo para cima. Em 3/4. Ó, a ponta do nariz da mulher está indo 45 graus em relação ao observador. Aqui a gente tem um primeiro plano. De novo, a câmera está olhando de baixo, então é um contra-plongé. De novo, é um 3/4. Ó. Aqui a gente tem um primeiríssimo plano, que aí já está focado totalmente no rosto da pessoa, de perfil. E agora é um plongé, está olhando de cima. Aqui a gente tem um plongé de novo, olhando por cima e de perfil. Aqui é o meio primeiro plano, porque está mostrando a cintura para cima. Olha a diferença, gente, dessa cena aqui, ó. Não, vou mostrar essa aqui primeiro. Aqui, ó. Essa cena está vista bem de baixo. Isso aqui é um duelo de gigantes aqui. As duas pessoas ter a mesma força. Elas têm o mesmo poder para brigar, supondo que elas vão brigar, né? As duas têm as mesmas chances de ganhar no final. Aí você olha a mesma cena de cima. Pô, essa mulher aqui é mirradinha, coitada. Ela vai levar um tabefe dessa outra aqui e acabou a história. Quem vai ganhar é a da esquerda, não é a da direita. Então, a mesma cena, vista de ângulos diferentes, nos traz impressões diferentes. Esse aqui é um primeiríssimo plano, 3/4, né? E normal, porque está na altura dos olhos da personagem. Bom, é isso, gente. Tem umas cenas aqui de cinema mesmo, deixa eu ver se aparece. Olha só, aqui é um contra-plongé, ó, visto de baixo. Esse aqui é o famoso plano, é uma mistura de plano americano, porque não está mostrando os pés das pessoas, só que está muito próximo, né? Como os personagens estão ajoelhados, então é uma mistura de primeiro plano com plano americano, de frontal, né? Porque os dois estão olhando para a câmera, e contra-plongé. Esse aqui vai ser um plano geral. Aí aqui a gente vai ter um plano geral também, perdão, um plano conjunto, porque aparecem dois personagens, né? Tá focando neles. E por aí vai. Tem mais cenas aqui, eu vou mandar depois esse link para vocês. Ó, plano médio, né? Normal, porque está na altura dos olhos, só que os dois personagens estão de perfil, ó. E por aí vai. O plano americano, famosíssimo plano americano aqui bem representado. Os dois personagens estão no meio 3/4 aqui, o meio frontal. Mas é isso, gente. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Entendido. Na próxima vez. Escrevam seus nomes aí no chat, gente. Eu esqueci de pedir isso. Escrevam aí antes que vocês esqueçam e eu esqueça de novo. Na próxima vez, gente, que vocês fotografarem
ou assistirem, ou simplesmente assistirem um filme, preste atenção nisso. Preste atenção nessa relação, no tipo de emoção ou cena que está sendo mostrada e qual é o ângulo e o plano que estão sendo usados. Vocês vão ver que existe uma relação direta aí. Quanto mais emoção, mais próximo. Quanto mais ação, mais distante. Quanto mais se valoriza um personagem, mais ele é visto de baixo. Quanto mais se desvaloriza, mais ele é visto de cima. E isso é o tempo todo. Vocês podem usar isso nas fotos de vocês. Ao invés de sempre fazer aquela foto, né? Fazendo aquele mesma coisa o tempo todo, comece a pensar nisso, em como valorizar as imagens de vocês, olhando de uma coisa mais de perto ou mais de longe, olhando ela de lado, olhando ela de cima. Isso aí pode fazer muita diferença. Vocês podem descobrir N possibilidades, podem se descobrirem como grandes fotógrafos e cineastas até. Bom, é isso. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todo mundo que veio e bom fim de semana para vocês, pessoal. Tchau, professor. Bom fim de Até mais, semana. professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Gostei. Tchau, professor. Tchau, Oi. professor. Obrigada. Oi? Alguém tinha me chamado? Não? Então, tchau. Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Até mais, gente. Falou, professor. Com Deus aí. Valeu. Boa colheita aí. Deu na hora. Tem um perdido aí, ó. Olha lá, Leonardo. Beleza, meu. Falou. Bom fim de semana aí. O senhor também. Semana que vem. Semana que vem.